Olá pessoal, eu sou o pastor Marcelo, sou o pastor da Amber Church aqui em Winnipeg, no Canadá. Eu queria mais uma vez trazer uma reflexão ao seu coração e desde já eu queria contar com a sua oração para a nossa nação, para a comunidade brasileira. Nós estamos num contexto muito diferente do nosso contexto no Brasil. Algumas igrejas têm fechado e nós ficamos muito tristes com isso. Eu conheço pessoas, igrejas que fecharam por conta do liberalismo e tem 5 idosos, apenas 5 idosos. Isso é uma situação muito triste. E as pessoas pensam muitas vezes que porque estamos num país de primeiro mundo, todo mundo está bem, as coisas acontecem, nós não enfrentamos dificuldades. E já como imigrante a vida já é difícil. E nesse contexto de eclesiástico a gente vai tendo assim muitas batalhas em relação a isso. Eu quero pedir a você que ore pela América do Norte. A gente tem sofrido muito com as igrejas, pessoas pensando contrário à Bíblia, aos valores bíblicos. E ore para que Deus venha fortalecer a fé dos líderes, dos pastores, das igrejas, para que Deus tenha misericórdia. Uma coisa que a gente percebe de uma maneira muito clara aqui no Canadá é a questão que falta muitas vezes para as lideranças, para os pastores, visão de reino. O nosso objetivo e o nosso chamado não é encher igreja. O nosso chamado é fazer com que as pessoas busquem a Deus, se voltem para Deus. Nós precisamos ter visão de reino. Se a gente prega o evangelho, se a pessoa vai buscar Deus na minha igreja ou em outra igreja, não importa. Nós somos um corpo, nós somos uma família. Antigamente nós evangelizávamos e dizíamos para as pessoas: procure uma igreja mais próximo da sua casa. Hoje a gente tem que fazer isso de uma maneira diferente. A gente diz: procure uma igreja mais perto da Bíblia. Procure uma igreja séria, que louve a Deus, que adore a Deus, que tenha zelo pela palavra de Deus e que não muda a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, de renúncia, de arrependimento, de mudança de vida. Todos nós somos desafiados a vivermos em novidade de vida. E eu queria que você pensasse a respeito disso, a questão de ter visão de reino, de pregar a palavra. Aqui no Brasil nós tínhamos muito o costume de fazermos intercâmbios com outras denominações, inclusive, com pessoas que pensavam diferente de nós. Mas nós somos um corpo, nós somos uma família, porque denominações que pensam diferente não significa que nós somos inimigos. Nós temos algo em comum. Nós temos Cristo como Senhor, nós temos a Trindade, nós temos a Bíblia como palavra de Deus, e dessas coisas nós não podemos abrir mão. Mas nós somos uma família em Cristo. Então nós precisamos ter essa visão de reino e parar de nos preocupar. Mas a pessoa não vai gostar. O Evangelho, ele nos desafia a mudarmos de vida e muitas vezes nos incomoda. Não é algo agradável, mas ele nos desafia e nos convida a mudarmos de vida e a continuar louvando a Deus. Ore para que as igrejas aqui tenham essa visão de reino. A gente tentou fazer uma programação com várias igrejas aqui em Winnipeg, convidou vários grupos de música, de louvor. Ninguém se dispôs. As pessoas têm medo. Mas se for lá vai gostar da minha igreja. A gente pode perder. Eu já vi pessoas falando aqui em igrejas grandes, pessoas dizendo assim: vocês têm que contar piadas porque o povo gosta disso. Que evangelho é esse que nós temos vivido? Precisamos pensar no reino de Deus. E o reino de Deus não é lugar para brincadeira.
É coisa séria, nossas famílias estão sendo bombardeadas, nossos filhos na escola estão sendo bombardeados por valores que não são bíblicos, não são cristãos. Pessoas empurrando de goela abaixo, dizendo que é normal e não é normal. Nós, como igreja de Deus, não podemos fechar os olhos para isso. E precisamos investir na futura geração. Precisamos investir em nossos filhos, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. O que será dessa nova geração? Se nós não ensinarmos os valores bíblicos, se não ensinarmos a palavra de Deus com fidelidade, da maneira que deve ser ensinada, eles não vão saber discernir o que é lobo e o que é ovelha. Eles vão aceitar tudo. Então nós temos o desafio de passarmos esse cajado, passarmos essa tocha para a próxima geração, de passarmos esse legado deles estudarem a palavra de Deus, deles fazerem diferença onde eles estiverem. Aqui na América do Norte, os nossos filhos vão para as escolas e passam o dia inteiro eles são bombardeados. Você acha que com 2 horas de culto eles vão ter argumentos, eles vão ter uma base para debaterem, para combater as heresias, esses ensinamentos errados contrários à Bíblia? Nós precisamos fazer isso em nossa casa, nós precisamos orar pelos nossos filhos, precisamos ensinar aos nossos jovens como servir a Deus, servindo a comunidade, servindo a igreja local. Então ore pelo Canadá, ore por Winnipeg, para que Deus nos dê sabedoria, pelos pastores, pelos líderes, pelas igrejas que estão fechando, tantos irmãos que estão sofrendo com isso. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação e eu agradeço por suas orações. Deus abençoe.